Fala pessoal, começando aqui mais um quadro aí nosso do Rastreador de Tendências, onde eu vou compartilhar com vocês um pouco de uma estratégia que é uma carteira fechada, exclusiva apenas para clientes aqui da Capitalismo, onde a gente aí monta as posições para conseguir capturar a maior parte da tendência de alta aí dentro dos ativos, procurando as melhores oportunidades. Eu abro um pouco da nossa estratégia aqui, montando um pouco desse contexto, mapeando as regiões que a gente entende como interessante de um determinado ativo, mostrando um pouco dessa visão nossa aqui para vocês, beleza? Então, se você ainda não é inscrito aí no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha, que é a maneira que você consegue ajudar a gente aqui desse lado e também ao YouTube entregar para mais pessoas, beleza? Lembrando que lá no nosso site, tá, pessoal, do capitalismo.com.br, tá rolando aí um cupom agora de final de ano, tá? Que é o cupom Virada 2024, eu falar 2014, mas é 2024, né? Apenas para as assinaturas do Full Trader e Capitalizo Completo, com 40% off no boleto, à vista ou Pix, e 30% off no cartão em até 12 vezes, beleza? E lembrando, né, que parte dessa estratégia ela passa por um filtro qualitativo pelos especialistas nossos aqui relacionado aos fundamentos da empresa, e a gente separa as melhores empresas mais consolidadas de cada setor para a gente acompanhar e aí a tomada de decisão dessa estratégia para montar a carteira que é dividida em 10 ativos, né, até 10 ativos, que é uma operação apenas na ponta compradora, que a gente visa aí mapear usando empresas consolidadas, passando por esse filtro qualitativo e a tomada de decisão única e exclusiva no gráfico. Então, usando aí a rompimento de canal de alta, mapeando zonas de suporte importante de médio prazo. E aqui nesses conteúdos eu mostro um pouco para vocês de como é o processo que a gente olha usando essa estratégia, trazendo um pouco dessa visão de médio prazo, onde a gente consegue capturar aí boa parte das tendências aí de médio prazo. São operações que duram em média de 3 a 9 meses, às vezes um ano, às vezes 3 meses, às vezes 7, né? Mas enfim, são operações um pouco mais estendidas, beleza? E aí o que a gente tenta fazer é mapear essa tendência e estruturar a operação ao longo desse período, né? Está exposto dentro de ativos que são consolidados e que dá sinais técnicos mostrando a possibilidade de boa relação de risco-retorno, tá? Então, em média, as operações que dão certo, a gente consegue pegar 50, 45, às vezes 70, 80%, como foi o caso de Pomo 4, e os nossos stops, quando a gente tem que finalizar uma operação que a gente entende que graficamente ela não faz mais sentido, ou fez um pivô de baixa, não só o fato de ter feito um rompimento, por exemplo, de um canal de alta, não é motivo para a gente encerrar, mas a gente sempre aguarda uma confirmação, né? Então, seguido de um rompimento, uma correção de um pivô, né? A gente deixa o preço trabalhar, porque, como eu disse, como são operações de médio prazo, não dá para ficar encurtando. Então, mas em média, quando a gente zera as operações, o stop fica ali entre 10 a 15%. Então, perceba que a relação de risco-retorno, pelo fato de ser uma estratégia de rastreador de tendências, acaba sendo bem resiliente ao longo do tempo, tá? Então, o ativo que eu trouxe hoje é CEMIG, que eu acho que está chamando bastante atenção, tá? E também pelo fato de ser um ativo que demonstrou aí bons resultados passados e é uma empresa que a gente vê que tecnicamente, no graficamente, ela está dentro de uma tendência de alta no médio e no longo prazo, né? Então a gente não só tem esse canal de alta mapeado menor aqui dentro de médio prazo, como no longo prazo também tem um canalzão de alta aqui, né? Que a gente consegue entender mapeando esses pontos aí dentro de CEMIG, tá? Que é um canal que vem desde 2016. Então, indo para o conceito da nossa visão, zonas de suporte, né? Testes em zona de suporte, um aumento de fluxo comprador dentro de uma tendência de alta, a gente entende como uma boa oportunidade para montar posição, visando capturar um retorno de alta aí no médio prazo. Então, essa região onde encontra-se nos 11,48 aos R$ 10 é uma região boa para montar a posição. Então, você consegue montar uma boa posição aqui, ficar protegido abaixo de toda essa zona de suporte, né? Porque, como eu disse, como em média as operações têm um stop de 10 a 15%, o stop ficaria lá na região dos 9,64. Tá? Se a gente colocar a média entre essa região que eu entendo como interessante para se montar a posição, o stop ficaria de média 15% em 9,30.
perto a relação de retorno que é, entendendo que próximo dessa zona de suporte tem uma boa oportunidade de retorno de fluxo comprador, tendo em vista que é uma zona de suporte que respeita uma tendência, né? Que uma tendência ela é seguida até que ela seja quebrada. Quando ela continuar, a gente entende que a expectativa, né, a probabilidade maior é esse ativo conseguir fazer um movimento amplo de alta para ir retestar pelo menos a outra parte extrema desse canal de alta, que é a linha de retorno, né, que a gente chama de resistência, que está lá na região dos 15,12. O preço de mercado até aquela região já tem um upside de 32%. Então perceba que é basicamente 2 para 1 o tamanho do risco. Se a gente for considerar a região até o topo anterior, um pouquinho para cima, já são 19%. Então você pode pensar em fazer uma saída parcial nessa região, quando você consegue tirar o risco daquele ativo e ainda assim está exposto a ele no médio prazo. E nada impede de, na sequência dessa tendência, como a gente disse que é o rastreador de tendências, então tem movimento expansivo e movimentos corretivos. Por se tratar de tendências de médio prazo, as correções elas são mais amplas, então demoram semanas, meses, e dentro desses processos a gente consegue fazer novas alocações dentro daquele ativo. Então, novas recomendações para quem ainda não conseguiu entrar no preço de entrada. Então, quando ela fica interessante de novo graficamente, a gente pode mandar a nova recomendação, ou quando o ativo ele está, que a gente entende estar legal para ter adição de lote, a gente adiciona lote para poder carregar a tendência, fazer preço médio para cima e não para baixo, para continuar carregando aquele ativo, e a gente chama isso de, né, construção de uma operação. Só para vocês entenderem a questão dessa relação de risco-retorno, como trabalhar dentro de uma operação. E acima dessa região, né, você já vai ter feito uma saída parcial, pode até adicionar lotes mais para frente. Só que se o seu ativo continuar subindo, lembra que ele está dentro de uma tendência de médio prazo, de médio e longo prazo. Então a gente tem essa resistência aqui, onde como seria o primeiro região de objetivo na faixa dos R$ 15, e caso ele venha fazer o rompimento dessa região, ele passa a mirar aquela resistência de longo prazo, o que já tem, considerando do preço atual até lá em cima, um upside de 65% dentro de um ativo interessante, com um contexto gráfico interessante e dentro de um setor também resiliente e que está chamando atenção, que é o setor elétrico, tá? Que é o setor elétrico. Então, por esses motivos, a gente acha interessante CEMIG, que seria basicamente a entrada nessas regiões, um stop de segurança que ficaria aqui nessa região, uma saída parcial nessa região, né, dos 13 a 14, 15, aí tem que ir avaliando aqui, conforme vai chegando nessa região de resistência, pelo menos tirar o risco, e aí mapeando e controlando, para quem sabe conseguir aí carregar essa operação lá para a faixa dos R$ 18 aí, no médio prazo, entendendo a tendência de alta, na tendência primária de alta e secundária de alta. Tá? A primária é essa maior, secundária é essa aqui no meio, terciária é essa onde a gente está montando aqui a posição para tentar carregar com a ótica de médio prazo. Tá? Então o CMIG está bem interessante, se a gente pega para olhar aqui o gráfico mensal, a gente consegue ver que a gente está próximo do fechamento do mês de dezembro, inclusive é o último dia de pregão do mês, foi o último dia na verdade, próximo do fechamento do mês, e CEMIG está para fechar com uma barra de força em cima de uma zona de suporte e com volume comprador acima da média. Então, se a gente pega e olha as outras vezes que o ativo fez isso próximo dessa zona de suporte, deram boas oportunidades de compra aí com bom retorno, né? Então, aqui, que até então não era um canal de alta, que a gente só consegue classificar e mapear um canal de alta a partir do segundo e terceiro toque. Então, aqui teve uma boa oportunidade. Nessa região aqui, ó, ele não chegou a testar essa zona de suporte, mas deu aqui oportunidade também, depois o preço subiu. Aí aqui de novo, né, olha, ele chegou próximo da região de suporte nessa região e esticou, e agora de novo ele está aqui próximo dessa região. Então, olhando aqui o que ele fez no passado, toda vez que ele testou essa zona de suporte, que ele se aproximou, ele tentou e fez aí um impulso para cima. E agora a gente entende que isso aqui pode estar na formação desse novo impulso. Então, a relação de risco-retorno nesse caso aqui a gente entende como bem interessante dentro do setor que está um dos setores que mais ganhou força, aí, principalmente agora nessa última semana do ano, que é o setor elétrico. Tá? Então, CEMIG eu acho bem interessante, seria basicamente montar uma posição dentro de um ativo, olhando a ótica do semanal e do mensal, que estão bem alinhados com uma tendência de alta,
né? Você montando a posição próximo de uma região que pode ser a formação de um novo fundo ascendente de médio prazo e conseguir depois carregar aí, quem sabe, um bom movimento, uma bonita tendência aí de CEMIG de alta, tá? Só para a gente contextualizar, esse aqui é o IEX, que é o índice de elétrica, está rompendo o seu topo histórico, né? Então, se a gente vê que o setor elétrico ganhou bastante força, né? Rompeu uma congestão de longo prazo aqui, né? Olha o tamanho dessa congestão de longo prazo, durou desde depois do pós-Covid, ficou andando lateral e aí agora ele conseguiu ganhar força, né? Então, quando consegue romper essas congestões, quanto mais antiga ela é, se ele segue a favor desse rompimento, ele deve entregar um movimento amplo, que é o que ele fez. A primeira tentativa conseguiu romper, voltou para corrigir, diferentemente das outras vezes que ele fez aqui dentro dessa acumulação, que foi testar o suporte, aqui ele consolidou um suporte ascendente que a gente consegue enxergar nessa região e acionou aí um pivôzão de alta de médio prazo, setor é, elétrico, tá? Então, alinhado com isso, eu trouxe aqui CEMIG, entendendo que o contexto para o setor elétrico agora pode ser uma boa opção aí para o médio prazo, beleza? Então, no mais, um bom ano novo aí para todos. Valeu por acompanhar aí durante esse ano, né? Eu espero poder ter ajudado vocês com os ativos, com os estudos que a gente sempre traz aqui, tanto aos domingos, como estudo para swing trade durante a semana, esses vídeos aqui às quintas-feiras sobre um pouco da estratégia da leitura gráfica para a gente conseguir capturar as melhores oportunidades aí no médio prazo, como já teve bastantes estudos aqui que deram muito bom, como o Exetec, estão tudo gravado aqui, né? Exetec, Sapri 11, Caixa de Seguridades, Vale 3, IRBR, Qual 3 também, né? Que acabou caindo bastante, né? E diversos outros ativos que a gente também trouxe aqui que eu não vou lembrar agora de cabeça, beleza? Então espero poder ter ajudado vocês de alguma maneira, né? Tanto a entender a leitura gráfica que a gente utiliza aqui dentro, como o manejo de risco também, essa questão de olhar o contexto do ativo, né? Entender a questão de contexto de suporte de médio prazo, o que faz uma região ser importante ou menos importante do que uma outra região, probabilidade, questão de relação de risco-retorno, que é isso que faz o patrimônio, né? A estratégia ser resiliente aí a médio e longo prazo, beleza? Então valeu aí e até o ano que vem.